Graça e paz, uma boa noite. Pode tomar o seu assento. Amém. Que prazer e honra podermos estar nesse lugar. Tenho conhecido o vosso apóstolo e tenho amado a cada dia, né? Como ele disse, ele tem sido um grande inspirador, né, na nossa vida e no nosso ministério. Bom, eu me chamo Fábio, tenho 44 anos de idade, sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Renata, uma serva de Deus, somos pais de 5 filhos. Vamos ser avós agora. Minha filha está na reta final da gestação, minha segunda filha, ela inclusive é até uma fotógrafa, ela já está para ter neném agora, já está no período já de ter o neném. Inclusive até minha esposa disse assim, ó, amor, deixa o celular no vibracal, porque se a Débora tiver neném, eu vou te ligar na hora, porque ela está tão ansiosa para ter esse neném, né? Por ser vó, ela almeja, ela ama ser. Então, se nós somos pais de uma família feliz, nós somos felizes porque somos pastores de uma igreja, porque Deus um dia nos escolheu. Amém? E nós vamos estar falando de avivamento, né? Dando continuidade talvez de diversas pessoas que já falaram sobre avivamento. Mas você já parou para pensar de fato o que é avivamento? Você já parou para pensar de fato o que é falar de avivamento para pessoas que estão vivas? Esses dias pela primeira vez, há uma semana, eu vi um episódio daquele The Walking Dead. Pessoas que se movem, pessoas que se alimentam e não têm vida em si próprio. Dentro da igreja, quantas pessoas não estão assim? E eu acredito que quase na sua totalidade, a igreja cristã passa por um período assim, as pessoas da igreja. Porque a igreja não é o templo, mas as pessoas somos os filhos de Deus, nós somos a igreja de Jesus. E muitas das vezes nós damos a paz do Senhor Jesus, nós damos um sorriso de crente, né? Na igreja, quando eu peço alguém para falar com o outro, fala, dá um sorriso de crente, mas por dentro como de fato nós estamos, de fato como vivemos, de fato como somos por completo. E é isso que eu quero falar com você nessa noite, é isso que Deus ministrou no meu coração. A semana foi uma semana que eu orei sobre esse assunto e falei com Deus, e Deus ministrou algo no meu coração que eu acredito que vai trazer também algo muito sobrenatural no teu coração, amém? Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Abacuque, capítulo 3. E o tema dessa mensagem hoje é Aviva-nos, Senhor, porque o avivamento é uma resposta do clamor do seu povo. Meu irmão, tem coisas que Deus faz sem a igreja ter ação nenhuma. Deus salva porque Ele salva, porque é pura graça dEle. Mas tem coisas que Deus só faz se a igreja se mover e buscar a Ele. E o avivamento é uma dessas funções. O avivamento, ela precisa ser desejado dentro do coração da igreja. Eu estava conversando um tempo atrás com o apóstolo Cássio, nós fizemos essa campanha, que eu recebi, né, esse desejo através do pastor Reginaldo, que é o mentor, né, do nosso grupo. E quando eu recebi, eu falei assim, eu preciso fazer isso na igreja. Nós fizemos 50 dias de avivamento, ou 50 dias de Pentecostes, foi o tema que demos lá. Foi um tempo muito gracioso de Deus. Mas falar de vida para quem tem vida, eu ficava pensando dentro da minha cachola, eu falei, como é isso, Deus? Como é falar de vida para quem tem vida? E Deus começou a trazer algumas coisas ao respeito da minha própria vida. Eu sou pastor, né, eu fui ordenado a pastor em 2008. Mas eu fui separado para ser pastor entre meados de 2004 para frente. 2005 estávamos separados, eu e minha esposa, para sermos ordenados a pastores. Nós éramos co-pastores, sem ordenação ainda naquela igreja, e sempre fomos fiéis nessa mesma igreja que somos. Só que por intermédio de algumas circunstâncias, nós não fomos ordenados. Não foi por pecado, não foi por intriga, não foi por rebeldia, não foi por nada. Era simplesmente porque Deus olhou e falou, esse não é o tempo.
E passou-se 2004, 2005, 2006, foi um tempo de muita luta na minha vida, na minha família, na minha finança. Eu fui empresário do ramo de seguro de automóveis, eu tinha uma empresa, fui prestador da Porto Seguro durante 20 anos. Então, comecei a trabalhar muito cedo, trabalho até hoje muito. E nesse intermédio da minha vida, eu sofri muito. E eu perdi os sonhos que tinham. Um dia me falaram assim, eles me chamam muito no meu bairro, no local onde eu moro. Poxa, Binho, eles me chamam por Binho, eles falam assim, poxa, Binho, você é meu pastor, mas por que você não foi ordenado naquela época? Eu falo toda vez, é porque aquele não era o tempo de Deus. Era o tempo dos homens, eu já tinha cursado teologia, já tinha preparado a minha vida, porque eu entendi o meu chamado, mas ainda assim Deus tinha falado, não é o tempo. Eu vou lhe dizer uma coisa, como é sofredor quando você quer alguma coisa e você não consegue. Uma vez eu estava num congresso e nesse congresso tinha um tema que dizia assim, se você quer, você pode. Hoje eu penso totalmente contrário. Nem tudo que eu quero eu posso. Mas naquele dia aquilo entrou no meu coração, eu falei, então quer dizer que se eu quero eu posso. Então eu vou querer muitas coisas porque eu acho que eu vou poder, e nem tudo. Você sabia que o evangelho é um evangelho de renúncia? Eu amo conquista, irmão, eu sou um conquistador. Não tenho problema disso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, evangelho é o evangelho de renúncia. Nem sempre quando você perde, de fato você perde. Esses dias eu estava falando com minha esposa e minha esposa disse assim, Fábio, se nós olharmos para a nossa vida, de tudo que vivemos até hoje, de conquistas e de perdas, você trocaria tudo que você tem hoje por tudo aquilo que você perdeu? Se te fizesse uma pergunta dessa hoje, o que você falaria? Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, eu perdi muitas coisas. Talvez eu perdi mais de 1 milhão, apóstolo. Muita coisa, perdi mesmo. Tive um tempo de perda, de muita dificuldade. Mas esses dias nós estávamos conversando, eu e Renata disse assim, e aí, amor? Eu falei, não. Porque eu olhei para cada filho que eu tenho. Olhei para o meu casamento. Em agosto nós fizemos 23 anos de casados. E glória a Deus por isso. Olhei para cada um dos meus filhos. Camila é minha filha mais velha, formada em psicologia, uma serva de Deus, uma menina que ama a Deus, que serve a Deus com aquilo que adquiriu no seu conhecimento, com o temor que tem a Deus. Uma menina que ela tem 24 anos de idade, ela se guarda, ela estava namorando, terminou o namoro, ia ficar noiva, falou, pai, não é o que eu quero, eu vou esperar mais um pouco. E ela é virgem. Quando ela cursou psicologia, os filósofos que deram aula para ela dizer, como você é virgem ainda, Camila? Ela falou, não, eu entendi, é porque o seu pai manda. Ela falou, não, é porque eu decidi guardar minha vida, porque eu amo mais a Deus do que qualquer um. E eu olho para minha filha Débora, que está grávida, que tem 22 anos, que casou no temor do Senhor, que me deu um genro, que é um outro filho que eu tenho, o Diogo, um filho amado, e que hoje está gerando o nosso Pedro. Eu olho para o meu filho, que o nome dele também é Fábio, igualzinho o meu, Fábio Filho, um servo de Deus, está estudando, está cursando engenharia, é um baterista na casa de Deus, um adorador na casa de Deus. Eu olho para a Esther, uma menina linda, uma menina, um presente de Deus, é uma das filhas de beleza, todos eles são lindos, mas a Esther tem uma beleza muito sobrenatural, uma menina talentosa para dança, para teatro, uma serva de Deus. Eu olho para a minha pequena Raquelzinha de 12 anos, uma linda princesa de Deus. E aí eu olho tudo isso e eu disse para ela, não, Rê, eu não trocaria nenhum milhão ou nenhum milhões por tudo isso que hoje eu tenho, porque eu tenho o melhor de Deus nessa terra. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ele ou para ela assim, você tem o melhor que Deus tem para você nessa terra. Amém? Mas diga assim, Deus tem muito para fazer através da sua vida. Amém? Então, vamos ver o que diz aqui no livro de Abacuque. O livro de Abacuque, ele é um livro que ele retrata um período de uma grande dificuldade, porque Abacuque está num tempo onde eles não eram nem presos ou exilados, porque era pré-exílio, eles não estavam presos ainda, mas existia
a afronta, existia a circunstância onde o povo, onde o império que estava tentando, o império babilônico que estava tentando dominar Israel, estava todo o tempo dizendo: eu vou dominar, eu vou dominar. Existia sobre eles uma ação muito grande, uma afronta, um contexto muito grande contra eles, uma ameaça diária. Não sei se você já passou por algum período de ameaça. Meu irmão, a pior coisa que tem é viver sendo ameaçado. Porque nós não sabemos de fato o que vai acontecer na nossa vida, se vamos viver, se vamos morrer. E Abacuque estava vivendo assim juntamente com seu povo. A Bíblia não fala quem era Abacuque, não fala quem era a família dele, não tem um relato sobre isso, só diz que era Abacuque, e Abacuque participava daquele tempo. Os relatos que dizem ali, é um relato que traz de uma história de um rei, Jeoaquim, todo um relato, e um relato de pré-exílio. Os babilônicos estavam dominando tudo aqueles caras dominavam, e eles estavam prestes a dominar Israel. Mas Deus dá uma palavra a Abacuque. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus dá uma palavra. Meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. Hoje nós estamos falando de avivamento. Mais vale uma palavra do que qualquer recurso, apóstolo. Mais vale uma palavra quando vem do trono de Deus do que qualquer recurso. Na nossa igreja nós temos também um casal que está a prestes de ter filhos agora. Ontem nós estávamos no chá de bebê deles. Eles fizeram inseminação artificial, investiram mais de R$80 mil para ter um filho. É um casal, um é advogado, o outro é administradora. Investiram, e Deus um dia usou a minha vida, usou a vida de outros profetas, dizendo: pare, Deus vai fazer da forma natural. E eles estavam na terceira inseminação, e eles continuaram, fizeram até a sexta. Quando fizeram a sexta, com todo o recurso que possui, é um jovem, ele é diretor de uma área, da área jurídica de uma empresa farmacêutica internacional, e ele fez, e a médica dela disse para a mulher assim: você já não há mais possibilidade, você tem 39 anos de idade, você não ovula, você só tem uma trompa, então você quer fazer, tudo bem. Ela disse: mas é meu sonho, doutora. Então vamos fazer, nós vamos ter que operar você, nós vamos ter que fazer inseminação de novo, e aí vamos ver se vinga. Ela tinha tido 3, gerou 3, mas todas as 3 tinham perdido. Quando ela ia fazer, ela falou assim: eu não quero fazer mais, mas eu tenho um sonho, e pelo sonho que eu tenho eu faço tudo. Tem pessoas que fazem tudo pelo sonho, mas eu quero lhe dar uma direção: faça tudo pelo Senhor. Tudo pelo Senhor. Deixa que o sonho ele realiza. Deus é perito para realizar sonhos, amém? Então esse casal, eles entraram nessa e foram. Aí o médico disse para ela: você vai precisar fazer alguns exames. E quando ela foi fazer um exame, ela estava grávida, né, da linda Gabriela, tão esperada Gabriela, de modo natural, onde os médicos disseram que nem pelo modo, através da ciência era possível, mas Deus é muito mais além da ciência, amém? Então que nessa noite Deus possa avivar no teu coração, irmãos, trazer vida onde não existe vida, realizar milagre onde não existe milagre. Avivamento é tornar a ter vida, avivamento é voltar a sonhar, amém? Voltar a sonhar. Diga à pessoa que está do teu lado: você está pronto para voltar a sonhar? Diga assim: você está pronto para voltar a sonhar? Amém? Precisamos voltar a sonhar, Meu irmão, sonhar abre o nosso coração, voltar a sonhar abre o nosso sorriso. Voltar a sonhar nos dá uma perspectiva diferente daquilo que verdadeiramente enxergamos na nossa realidade. Amém? Abriu a sua Bíblia aí em Ageu, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, então, capítulo 3, deixa eu só abrir aqui minha...
Só abrir uma. Esses dias eu perdi meu óculos, eu não consigo enxergar direito, irmãos. Diz assim, Abacuque 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? É isso que diz aí? Abacuque 3, versículo 2. Então, Abacuque começa trazendo um contexto de que nós precisamos ser avivados. Diga a pessoa que está ao teu lado, você precisa ser avivado. E ser avivado, quem tem vida. Ser avivado, uma pessoa que está viva, mas porém não tem a vida em si. O contexto de ser avivado é tornar a ter vida, é voltar a ter vida, é voltar a viver. Eu conheço algumas pessoas que passaram por circunstâncias e perderam a sua vida por um momento. Alguns relatam que saíram do seu corpo, alguns relatam que foram até os céus, alguns relatam que viveram experiências sobrenaturais. E de repente, Deus o manda de volta e ele volta a ter vida. Avivar é voltar a viver, é voltar a ter vida em si. É voltar a experimentar o bater do coração, o pulsar do sangue na nossa vida. Quando os seus batimentos não estão muito fortes, você tem muita dormência nas extremidades do seu corpo. Como eu disse, por muitas das vezes na minha vida, eu fui levado a parar de viver, a parar de sonhar. Então, em 2006, eu passei um dos piores tempos da minha vida, muito difícil. Passei um tempo onde eu queria desistir de tudo, desistir de todas as coisas, dos meus sonhos. As pessoas diziam, Binho, você não quer ser mais pastor? Eu falei, não, isso não é para mim não. Não quero mais ser pastor. Eu vou ser empresário, sou bem sucedido e realmente sempre fui muito bem sucedido. Então eu vou viver o que Deus tem para mim, vou viver com a minha família, sou feliz. Em 2006 eu fui para o Rio de Janeiro, eu sou natural do Rio de Janeiro, mudei para lá a minha empresa e fui para o Rio de Janeiro. Eu tinha 4 caminhões em São Paulo e um no Rio de Janeiro e mais um carro de socorro na Porto Seguro. Aí fui para lá, transferi minha empresa, mandei, transferi toda a minha organização, até alguns funcionários meus que moravam aqui, levei para o Rio de Janeiro, fomos juntos para lá, recomeçamos. E Deus, um dia eu estava na praia de Botafogo, no atendimento de uma casa, e uma senhora de repente disse para mim, apóstolo, ela colocou a mão nos umbrais da porta, ela trabalhava numa casa lá em Botafogo, e ela disse, eu não sei quem é você, filho, não sei se você acredita em Deus, não sei se você crê em Deus, só quero dizer uma coisa. Ela começou a dizer sobre a minha vida. Eu falei, meu Deus, até aqui Deus quer me perseguir? Até aqui Deus não quer desistir de mim, até aqui Deus quer de todo jeito me encontrar. Meu pai estava comigo, passou um período de 2 meses no Rio de Janeiro, na minha casa, e eu estava com meu pai no aterro do Flamengo, pensando no dia a dia, em tudo que eu tinha vivido. Meu pai também é um pastor, e é pastor juntamente conosco lá na freguesia, e ele estava lá e uma mulher disse para ele, a igreja em São Paulo tinha em média 700 pessoas, o local que estávamos, e a igreja fechou em 2006, acabou a igreja, não sobrou uma cadeira da igreja. E eu já tinha ido para o Rio de Janeiro nessa época, e Deus usou a vida de uma mulher passando no aterro do Flamengo e disse, filho, eu não sei, sabe para o meu pai, eu não sei o que você está fazendo aqui, só quero te dizer que eu tenho uma grande obra na sua vida. Volta para o lugar que você saiu. Meu pai estava passando um período de 2 meses de férias na minha casa. Chegamos em casa, meu pai disse, filho, eu preciso ir para São Paulo. Eu falei, poxa pai, por quê?
fica mais um pouco aqui, estou tratando mal o senhor. Minha esposa, poxa, sogro, fica aqui, é tão bom ter o senhor aqui conosco. Ele falou, não, preciso ir lá, estou com saudade da Maria, que é minha mãe, estou com saudade da Carol, que é uma sobrinha, que é uma neta que ele tem. E disse, eu vou, filho. E não disse nada. Veio para cá, passou alguns meses, uns 8 meses, mais ou menos. Aí depois eu voltei para São Paulo. Chegando em São Paulo, meu pai disse, filho, sabe por que eu voltei? Naquele dia eu falei, não, pai, porque Deus falou que nós tínhamos que recomeçar a igreja de novo. Eu falei, o senhor é maluco, pai? O senhor gosta de sofrer? Porque na minha visão, na minha concepção, a igreja estava ligada a sofrimento, porque era tudo que eu tinha vivido. Aí meu pai disse, não, filho, Deus falou comigo lá no aterro do Flamengo naquele dia. Eu falei, se Deus falou com o senhor, por mais triste que eu esteja, pai, vai e faça. Ele disse, não, filho, não é vai e faça, vamos fazer. Eu falei, não, aí não, pai. Aí não, é muita loucura. Aí meu pai falou com a minha esposa, vamos, Renato, vamos começar. Nós recomeçamos a igreja Vida Nova, na garagem do meu pai em 2008. Recomeçamos a igreja recomeçou com 6 pessoas. O apóstolo esses dias esteve lá ministrando conosco, não é, apóstolo? Nós retornamos no lugar onde vivíamos, onde a igreja estava instaurada. Deus tem honrado a igreja tem crescido e Deus tem manifesto. Mas eu quero confessar uma coisa para você, eu estava nessa situação que o profeta Abacuque estava relatando. Eu não tinha vida mais em mim mesmo. Já não havia mais esperança em mim mesmo. Então eu precisei de uma palavra de avivamento dentro de mim. E eu precisei desejar. A igreja que começou a minha esposa, ela é uma ministra de louvor, ela começou cantando no CD, eu sou ministro e também sou músico, toco violão, e ela falava assim, toca comigo, Bia. Eu falei, não quero cantar, male eu vou lá. E eu comecei, e Deus começou restituindo, Deus começou avivando o meu coração, até que eu desejei mergulhar no avivamento. Então o Abacuque, ele estava dizendo, eu vivo debaixo de tanta afronta, eu vivo debaixo de tantas circunstâncias, mas ainda assim, Deus, eu desejo, o Senhor, Ele diz, aviva-nos, ó Deus, nos dá vida em meio à morte, nos dá vida em meio à ameaça, nos dê vida em meio à sentença. Deus coloca no nosso coração aquilo que de fato eu necessito. Por muitas das vezes eu achei que eu necessitava de dinheiro, mas eu tinha dinheiro e o dinheiro não era suficiente. Por muitas das vezes eu achava que faltava a questão da família. Eu tenho uma família linda, irmãos. Tenho uma mulher que me ama, eu amo aquela mulher. Eu tenho filhos amados. Não era falta disso. Era a falta do avivamento de Deus. Porque quando nos falta o avivamento de Deus, tudo que temos, não é possível saciar a nossa fome, matar a nossa sede. Não é possível. Então o avivamento é uma necessidade que todo ser humano tem. Você talvez aqui já foi buscar Deus em muitos lugares. Já foi buscar Deus em outras religiões. Já foi buscar Deus em templos. Já foi buscar Deus em pessoas. Mas de fato Deus, Ele é na essência quem de fato Ele é. Ele diz, eu sou o que sou. Eu sou aquele que falo contigo. Eu sou aquele que entra na tua vida e muda a tua história. Diga assim, eu preciso de avivamento. Agora vamos entender o que não é avivamento. Avivamento não é movimento ou agitação, sabia? Não tem nenhum problema. O apóstolo disse assim, não, pastor, a gente cai aqui, irmãos. Toda hora eu falo até para minha esposa, eu falo, eu não quero mais você caindo na igreja. Porque ela principalmente ela, ainda tem ela ainda, pastor. Então é uma luta. Eu acredito nisso, né? Eu toco já há muitos anos. Eu ministro na casa de Deus há muitos anos. Eu participei daqueles movimentos que a gente começava a tocar e nenhum ficava em pé em cima do altar. Eu participei que teve momentos que nem palavra houve, porque tamanho era o mover que havia de Deus. Mas avivamento em si não é isso. Isso é um mover de Deus. Porque o avivamento precisa vir e ficar. Aquilo vai e termina. Até porque chega um momento que o apóstolo tem que subir aqui em cima e fala, para, obrigado, Deus está fazendo, mas vai embora. Não há como parar o avivamento, aquilo é movimento. Tem um amigo meu que certa vez nós estávamos num congresso e havia um pastor
eu esqueci o nome dele, que é lá da Argentina, e ele estava ministrando, o meu amigo foi, ele recebeu uma unção, ele ficava, e ele não conseguia parar, levamos ele para a casa dele, chegou na casa dele, a mãe dele não era cristã, ele disse, o que vocês fizeram com meu filho? Porque o avivamento, ele não para. Nós falamos, o nome dele é Paulo, Paulo, como é que vamos entregar você para sua mãe? E ele ficava, não para, aquilo que é de Deus não termina, o tempo não para, as coisas não param. Avivamento não é movimento, você pode se mover aqui. Avivamento é uma transformação na nossa vida. Avivamento é o agir direto de Deus. E o agir direto que promove na nossa vida um transbordar de Deus, um sobrenatural de Deus. O avivamento produz na nossa vida. O avivamento não traz morte, mas traz vida. O avivamento não nos faz cansar. A Bíblia diz assim, se você estiver cheio, como diz o profeta Joel, você vai viver novos tempos, você vai sonhar, como sonhar se os meus sonhos morreram? Não tem problema, quando você receber o mover do Espírito Santo, você vai voltar a ter vida, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a profetizar. Então, avivamento é algo que vai nos produzindo, nos impulsionando. Mas não é um movimento simplesmente, porque o movimento para. O vento cessa, você sabia que o vento cessa? E às vezes nós falamos, há um vento de avivamento, mas às vezes o vento passa. E avivamento não é movimento. Não é movimento. Avivamento, ela tem um relacionamento muito peculiar com transformação. Muito peculiar. No dicionário diz que avivamento é o ato ou efeito de avivar, tornar mais vivo, mais nítido, cobrar ânimo ou ficar intenso. Avivamento é voltar a ter vida, não é movimento. Às vezes você põe uma roupa no varal e o vento, ela seca. E ali parou. Você guarda, você passa e usa. Avivamento não, avivamento é contínuo, digo, é continuidade. Sabe o que Deus quer fazer no meio da igreja nesse tempo? Deus quer dar continuidade. Irmãos, quantos de nós já não paramos um tempo, estávamos tão bem, tão avançados e de repente paramos na nossa vida? Mas avivamento é continuidade, diga continuidade. Sabia que Deus não tem prazer de começarmos algo e olharmos para trás e falar, está difícil, né? Porque na igreja nada é fácil. Eu estava falando com um jovem, encontrei ontem no mercado perto de casa, e ele disse, poxa, Binho, preciso voltar para a igreja, rapaz. Falei, o que você está esperando? Você lembra disso que vivemos? Eu falei, eu lembro. Falei, mas eu continuo vivendo, rapaz. Sai dessa história de viver de lembrança, vive de ações de Deus. Deus precisa mover a sua vida. E um jovem que eu vou dizer para você, ganha pessoas para Jesus de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão eficaz. Ele prega Jesus para qualquer um, irmão, sem vergonha nenhuma, fala. E um cara cheio de amor. Mas por um tempo ele viveu isso e depois ele não é movimento. Avivamento é continuidade. Diga para a pessoa que está ao teu lado, seja contínuo. Eu acredito que na igreja, daqui não tem isso não, apóstolo. Na igreja da freguesia tem pessoas que começam e param. Na igreja da freguesia tem pessoas que começam a fazer e de repente cessa, porque não tem tempo, porque não tem força, porque não tem dinheiro, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Como é que é o nome da irmã? Maria Júlia. Eu achei muito legal, não gosto de exaltar ninguém, mas eu amo pessoas que oram e ungem as cadeiras, sabia? Eu estava lá em cima esperando o Senhor e eu estava vendo ela. Eu estava ansioso para dar um abraço nela. Porque eu louvo a Deus, vendo o envolvimento, e ela foi lá em cima, nós estávamos conversando, ela disse, Deus um dia usou a vida do apóstolo, e ele disse que Deus iria me usar, e eu estou sendo usado, eu venho aqui aos domingos, unjo cada cadeira, eu falei, que coisa linda. Precisamos de pessoas que têm continuidade, porque avivamento é isso, Maria Júlia, é não parar, é continuar, e eu acredito na intercessão, sabe o que, como geradores de milagres. Quando eu tenho qualquer situação muito difícil, eu coloco no grupo do WhatsApp da minha igreja. Eu falo, irmãos, ore por isso, porque eu acredito que vocês são geradores de milagres. E Deus tem respondido aquele povo através da sua oração, da sua dedicação. Deus tem feito coisas lindas naquele lugar, porque pessoas continuamente têm colocado a sua vida no altar de Deus.
Amém? Então, avivamento é continuidade, é eu continuar sendo vivo, eu continuar buscando vida, eu continuar buscando o poder de Deus. E sabe como um carvão continua aceso? Se ele estiver conectado no outro que está aceso. Se você pegar uma brasa e colocar ela sozinha, ela para. Mas se você colocar num outro, ela vai entrando num fator de condicionar o outro, através do aquecimento, para que ele também seja aquecido, e aquele próprio carvão se torne brasa viva. Então nós precisamos estar em todo o tempo, continuamente avivado. Mas agora, é muito difícil ser avivado em meio às circunstâncias, em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio à ameaça, em meio às afrontas. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo de 22 e 23, por favor. Então, se avivamento é continuidade, e toda vez que a igreja passa por um momento de avivamento, vem sempre algo para tentar diminuir a brasa, ou para tentar trazer verdadeiramente para que a brasa se esfrie e se torne sem fogo. E brasa sem fogo não serve para nada, irmãos, só para arriscar. Já parou para pensar? Tem pessoas que olham para a sua vida e dizem: poxa, lembra do que vivemos no passado? Lembra de que vivemos, meu irmão, eu tenho um passado lindo na presença de Jesus. Lindo, lindo, lindo. Deus me deu cada experiência com Ele, coisa linda. Linda mesmo. Mas já passou, Deus quer me dar novas. Deus quer um novo avivamento, é nos habilitar para que possamos experimentar o novo, amém? Olha o que diz em Marcos capítulo 5, versículo 22 e 23. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus então chega, e um homem religioso chega para ele e fala: Jesus, minha filha, algumas traduções dizem, minha filha está moribunda. Talvez podemos levar a uma analogia de que a filha de Jairo estava em coma. Minha filha está morrendo, minha filha está quase morta, à beira da sepultura. Vem, Jesus, põe a sua mão sobre ela para que ela sare e viva. Ele estava dizendo: eu preciso de um avivamento na minha casa, eu preciso de um avivamento na minha família. O que eu tenho de mais precioso vai me ser tirado, Jesus. O Senhor não pode avivar? Talvez no percurso que ele caminhou com Jesus, ele estava dizendo: Jesus, minha filha é tão linda, cara, é uma filha que me honra, que me abraça todo dia. Eu não vou conseguir viver sem ter aquele abraço, ou quando eu acordo de manhã, ela vem: papai, te amo tanto. Eu preciso da vida do Senhor no meio da minha família. Talvez ele ia dizendo para Jesus: sem ela, eu vou morrer junto. Sem ela, eu não tenho vida. Sem ela, eu não tenho perspectiva. Sem ela, eu não tenho sonho. Sem ela, na minha casa vai ser só uma tristeza. Jesus, faz isso por mim. Traz vida em mim. Faz isso. Aí a Bíblia fala que eles caminharam. Meu irmão, todo avivamento passa por uma grande caminhada. Jesus então, ele foi caminhando. Eles saíram do porto da Galileia e foram caminhando em direção à casa de Jairo. No meio do caminho, meu irmão, sempre tem um meio do caminho. Já parou para pensar? Você sempre vai passar por um meio do caminho. Jairo também passou pelo meio do caminho, porque aquele que poderia transformar a sua situação, avivar onde havia morte, parou no meio do caminho. Jesus para, de repente fala: não, alguém me tocou. E os discípulos falam: Jesus, não é possível. Olha a multidão que está te apertando, realmente te tocaram. Jesus fala: não, alguém me tocou de maneira única. Meu irmão, Jesus tem que parar. Você já parou para pensar na cabeça de Jairo? Quem que estava morrendo? A filha dele. O sonho dele estava próximo de ser levado à sepultura. E Jesus para por nada, só porque alguém tinha tocado nele. Mas o avivamento às vezes passa para uma parada. Porque às vezes nós entramos num fogo tão grande. O fogo desce, as pessoas caem, é um mover sobrenatural. E de repente,
Porque, meu irmão, mover não é avivamento, mover é movimento. Mas avivamento é continuidade. Diga à pessoa que está do teu lado, é continuidade. Meu irmão, talvez tenham pessoas aqui que por tempo parou no seu ministério. Por tempo parou na sua vida de celebrar a Deus, de servir a Deus seus dons, com seus talentos. Está tão difícil. Jesus parou na minha vida. No meio do caminho, Jesus parou. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus nunca para. Nunca para. Sabia que Jesus não chamou para que venhássemos ser uma igreja que para? Deus começa uma igreja em Êxodo, ele diz assim, quando a coluna de nuvem se mover, ou quando a coluna de fogo se mover, é para caminhar. Deus não quer uma igreja paralisada, sabia disso? Movimento, meu irmão, nós paramos, ou nos acomodamos no meio do movimento, sabia? Quando tem um movimento muito gostoso, nós falamos, Deus, eu não quero sair daqui não, eu quero continuar aqui, não apaga esse fogo não, não cabe esse louvor não. Às vezes não temos umas experiências assim, esse louvor é tão lindo, meu Deus, continua tocando, aleluia, não para não. Mas aí para, e parece que aquilo que estávamos sentindo, parece que a nossa vida é voltada pela uma situação de alma, e se vai, o vento cessa, e o avivamento que você estava tendo, e a circunstância que você estava vivendo. Diga a pessoa que está ao teu lado, parou. Mas eu estou lhe dizendo que avivamento é continuidade. Deus não para. Ele levantou uma igreja lá no deserto e dizendo, não pare. Quando a coluna de nuvem se mover, mova-se. Quando a coluna de fogo se mover, mova. Diga a pessoa que está ao teu lado, não pare. Diga, se você está parado, é tempo de caminhar. Diga, é tempo de servir. É tempo de realizar a obra de Deus. Amém? Mas Jesus parou naquele instante. Para Jairo, talvez pudesse parecer algo sem sentido. Mas Jesus trata com aquela mulher que 12 anos estava enferma. E aí Jesus continua. Meu irmão, e todas as vezes que Jesus continua algo na tua vida, vem sempre uma má notícia. Na vida de Jairo vem alguém e diz assim, não importune mais o mestre, porque ela já está. Não deixe Jesus, ele tem muita coisa para fazer, porque a tua história acabou, o teu sonho se foi, o teu projeto. No meio da nossa vida há sempre uma paralisação, e quando retornamos de novo, há sempre uma palavra contrária na nossa vida. Não era diferente com Abacuque. Abacuque estava na mesma trajetória, ele queria andar, mas porém havia a ameaça. Havia todos os dias os babilônicos batendo na porta de Israel, dizendo, eu vou conquistar, nós vamos conquistar, porque aquele povo, eles conquistavam tudo, toda a ação que eles tinham, eles não perdiam guerras, irmãos, eles possuíam as nações, eles eram um povo dotado e levado por Deus para trazer juízo sobre Israel. A ameaça era constante, e Abacuque estava focado no começo do seu livro, no primeiro capítulo do seu livro, ele estava focado nas ameaças. Ele diz, Senhor, como é que o Senhor se esqueceu de nós? E aquelas coisas que falam no passado, Deus, não é possível vivermos isso, não Deus, e todo o tempo ele estava indagando a Deus, dizendo, será Deus, que de fato viveremos aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito? Mas quando chega no meio da sua história, porque meu irmão, no meio da tua história é quando nós recebemos a palavra, lembra como eu disse? Uma palavra vale mais do que recursos. Diga a pessoa que está ao teu lado, você tem uma palavra? Uma palavra vale mais do que recurso. Eu comecei dizendo que em 2005 existia uma palavra sobre mim, sobre minha esposa, não foi? Em 2006 eu disse da tragédia que houve no meu ministério, não foi? Recomeçamos na garagem, 6 pessoas, eu, minha esposa, meu pai, minha mãe, e um casal de irmã, e minha irmã e meu cunhado. Minha esposa ministrando louvor no CD, eu lá sentado, cabisbaixo, triste, sem perspectiva de vida. Eu só queria trabalhar, eu queria honrar minha casa, honrar minha família, porque eu sempre dei um valor muito grande para isso. E as coisas foram indo.
Mas, na segunda semana, minha esposa colocou de novo o CD e cantou. E meu pai disse: filho, toque. Eu tenho até um violão aí para você tocar. Eu falei: não quero, pai, não vou. Na terceira semana, minha esposa, com muito jeitinho, a mulher sabe, edifica o celular, ela disse assim: amor, é ruim cantar com CD. Só ministra, eu ministro o louvor, só toca, só faz o fundo para mim. Falei: tá bom, vou só fazer isso. E comecei a ministrar com violão, e ali trabalhamos, e ali foi trabalhando, a igreja foi crescendo. Passou-se 8 meses. Primeiro batismo daí, lá, nós começamos com 6 e havia 70 pessoas na garagem do meu pai. Aí nesse meio tempo eu já orava pelas pessoas, eu visitava juntamente com meu pai. Nesse tempo eu já estava pregando, nesse tempo eu já estava realizando aquilo que Deus sempre me chamou para fazer. Aí eu já tinha assumido o ministério de louvor da garagem do meu pai, e ali começamos. Mas tinha se passado, há sempre um tempo de parada. Há sempre um tempo, mas existia uma palavra, diga, existia uma palavra. Meu irmão, o avivamento, ela não vem de qualquer jeito, ela vem porque tem uma palavra, sabia? Como está escrito no livro do profeta Joel, há uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, e pode vir o tempo, pode vir a adversidade, pode vir a complexidade, a ameaça, a impossibilidade, a palavra de Deus é maior do que isso. Então passou-se esse tempo, e no primeiro batismo, meu pai disse assim para mim e para minha esposa: Fábio, você pode vir com a beca bonita hoje, né, nesse final de semana? Eu falei: pai, não cabe mais dentro de mim esses negócios, né? Por favor. Eu falei: tá bom, papai está pedindo, eu vou. Filho tem que obedecer, não é, apóstolo? E graças a Deus sou muito obediente aos meus pais. Falei: tá bom. Falei para Renata: vamos colocar uma roupa bonita, vai ter um batismo, papai quer que a gente faça isso. Fizemos lá na garagem, nós temos um tanque batismal, aí fizemos lá. Aí eu vi que tinha vários pastores convidados lá. Falei: nossa, os caras deixaram a igreja para vir na garagem, que legal, Deus é bom. Aí batizamos 7 pessoas. E aí meu pai falou: não, eu ainda tenho algo para fazer. Eu falei: o que o papai está fazendo? O papai está doido, já acabou toda a liturgia do culto, né? O que o papai quer fazer? Ele falou: eu quero chamar Fábio, Renata aqui. Eu falei: que estranho. Eu sou obediente, vou lá. Aí ele falou: então eu vou ordená-los a pastor. Não dava para fugir mais, as pessoas estavam olhando para a gente. Eu e Renata não queríamos mais ser pastores. Nós tínhamos desistido, literalmente. Nós não queríamos. E nem fomos avisados, e hoje eu glorifico a Deus. Porque se tivéssemos sido avisados, nem iríamos para o culto naquele dia. Tamanha era a dificuldade que existia no nosso coração de compreender o chamado que Deus tinha. Porque olhar para Deus, talvez como Jairo que estava naquela situação, falou: Jesus parou na minha vida. Parou. Mas Jesus não parou não, Jesus estava dando continuidade. Diga para a pessoa que está ao teu lado: continuidade. Jesus então ali nos ordenou a pastor, e hoje nós somos pastores na igreja Vida Nova. Hoje somos pastores sêniores na igreja, tanto eu quanto ela. Somos usados por Deus, guardados por Deus, porque havia uma. Diga a pessoa que está ao teu lado: e a palavra de Deus que existe no teu coração? Meu irmão, você consegue lembrar de uma palavra de Deus no teu coração? Consegue mesmo? Consegue lembrar da palavra que Deus um dia disse que ia fazer algo tremendo através da sua vida? Pastor, mas esse dia nunca chegou. Esse dia nunca aconteceu. Talvez você esteja ainda no meio do caminho. Mas avivamento é continuidade. Jesus não parou. Aquele que começou a boa obra, como citou aqui o apóstolo, ele vai fazer, ele vai realizar. Ele não para, não para. Como disse, fui empresário, me tornei um pastor. Hoje não tenho mais trabalho fixo, né? Faço alguns trabalhos esporádicos, mas na verdade não estou mais trabalhando, porque eu decidi assumir o chamado. Hoje a minha vida está totalmente ligada a Deus. E Deus é um Deus que realiza sonhos. Eu sempre tive um sonho, apóstolo, de cursar direito. Quando eu tinha dinheiro, eu nunca quis, porque eu falei: é perda de tempo. Quando eu já não tinha mais condição, eu falei: agora já não há mais condição. Me falta o recurso. Mas um dia,
um pastor chileno que estava na nossa casa disse assim, ó, Deus um dia vai realizar um desejo que você tem muito forte na sua vida. Eu prestei o Enem há 4 anos atrás, quase 4 anos atrás, juntamente com a minha filha que está grávida hoje, né? E juntamente com o meu filho, porque eles estavam, um estava no 3º ano do ensino médio e ela tinha acabado o ensino médio. E aí, vamos prestar Enem. Eu falei, vou prestar para incentivar vocês. 20 e poucos anos que eu não estudava. Aí fomos prestar Enem. Aí eu tirei uma nota de honra de Deus. Deus me honrou, Deus me abençoou. Deus abriu a minha mente, porque não era possível eu tirar aquela nota sem ter estudado há mais de 20 anos. Eu consegui nota para me inscrever em Direito na Faculdade Federal de São Paulo, no Enem. Mas não consegui, fiquei em 70º. Eram só 50 vagas. Me inscrevi no Enem, hoje eu estou cursando o 3º ano de Direito na UMC e não pago R$1. Você pode dar um aplauso ao Senhor? E sabe por quê, irmão? Porque avivamento é continuidade. Aquele que começou a boa obra, ele não para. Eu achei que Deus, quando a minha filha que estava cursando psicologia disse, pai, vai, faz. Eu falei, não, filho, pai já não tem mais tempo, pai já não tem mais cabeça, não dá. Ele falou, não, pai, vai, você vai conquistar, você vai viver, não é o sonho. Eu falei, é meu sonho. Mas ela disse, vai, então vai, pai. Posso te inscrever no Enem, no ProUni? Eu falei, pode, mas não vai dar, filho. Ele falou, vai. Meu irmão, não é a condição que lhe possibilita viver. São os planos de Deus. E os planos de Deus não param. Deus é um Deus de avivamento é continuidade. Avivamento, Deus começa hoje, mas Ele não termina hoje. Deus começou a projeção do mundo. Ele fez num dia. Tinha poder para fazer? Tem. Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas Ele é um Deus que faz continuamente. Deus é um Deus que faz todo dia. Porque, meu irmão, se Ele fizer tudo de uma vez, provavelmente você vai se cansar fácil. Provavelmente você vai se esgotar. Não, então Deus é um Deus que faz todo. Diga assim, Deus tem algo para fazer hoje. Diga, Deus tem algo para renovar hoje. Diga, há um avivamento de Deus pulsando no meu coração hoje. Agora, para terminarmos, para que o avivamento de Deus aconteça na minha e na sua vida, sabe o que precisa fazer? Sabe o que precisa? Você sabe o que precisa fazer para que o avivamento venha a ter continuidade? Sabe? Pergunte à pessoa que está ao teu lado, você sabe? Porque eu quero terminar por aqui. Porque o único meio de haver continuidade é deixando para fora a incredulidade. Jesus chega com Jairo, Jesus chega com Tiago, João e com Pedro na casa de Jairo, e as pessoas dizem, ela morreu, e Jesus diz, não, ela só dorme. Aí Jesus fala assim, ó, tira eles daqui. Incredulidade tem que ficar para fora. Para que o avivamento entre, é preciso que seja colocado para fora. Aquilo que está impedindo de que haja continuidade, é preciso colocar para fora. Quantas coisas na sua vida têm tomado o lugar dos sonhos de Deus e do avivamento? Na minha vida, o ano de 2006, de 2007, foi um ano que dentro de mim só havia incredulidade. Então Deus não poderia fazer. Deus então falou, é tempo de parar. Tem hora que Deus para, irmão. Tem hora que Deus para, mas Deus não desiste. E Deus não termina. Ele continua. Avivamento é continuidade. Quantas palavras você recebeu nesse tempo de campanha? Quantas palavras você recebeu de avivamento, de poder, profecia que foi lançado sobre a sua vida? E quando você olha hoje para você, você se lembra daquilo que foi dito? Porque Deus quer dar continuidade. Avivamento é dar continuidade, é viver o milagre dia após dia. Deus um dia disse a mim, Fábio, eu te levarei a ser um pastor. Eu estava lá em Jerusalém, em 2005, e Deus usou a vida de um pastor lá e disse, Fábio, o seu ministério será um ministério de honra nesse lugar. Mas em 2005, em 2006, a minha vida não tinha lugar para aquilo que Deus trazia sobre a minha vida, porque havia se perdido. Quando eu estava no muro de Jerusalém, eu coloquei, Deus, eu quero viver os teus sonhos. Eu fui lá no muro de Jerusalém, fiz aquele papelzinho, coloquei, Deus, eu estou pronto para viver os seus sonhos. Mas a incredulidade possuiu o meu coração.
A incredulidade impediu de que aquele sonho, naquele momento, viesse a ter vida. Tudo culminava para que eu se tornasse pastor naquela igreja. Todas as coisas eram favoráveis. Todas as coisas estavam certas. A igreja nos aceitava como pastor. A igreja nos impulsionava. Havia o preparo, havia aliança, havia fidelidade. Mas Deus precisou parar. Talvez na tua vida Deus precisou parar por algum momento. E talvez você desistiu. E talvez você parou. E talvez você diz, não é mais para mim. Talvez você olha para dentro de você e diz, não, já foi, terminou. Mas hoje é tempo de Deus continuar aquilo que Ele um dia começou na sua vida. Posso ter um momento de oração ainda? Esgotou o meu tempo. Posso chamar o tecladista aqui? Se quiser vir a equipe de louvor. Meu irmão, eu amo adorar. Eu sei que eu comecei dizendo que música não é movimento. Mas Deus não se move em quem fica parado, sabia? No muro de Jerusalém você não pode ir lá e ficar como uma estátua, você sabia disso? Os judeus ficam assim, ó. Sabe por quê? Porque Deus não aceita sacrifício de mortos. Talvez você está paralisado na sua vida e tudo que fala sobre você não há mais peso. Não há mais forças para que você viva. Mas Deus não quer que você seja um morto-vivo. The Walking Dead não cabe no meio da igreja. The Walking Dead não pode existir no meio da igreja. Pode existir em qualquer outro lugar, mas no meio da igreja não, porque Jesus habita no meio de vivos. Um dos discípulos diz a Jesus, eu posso lá sepultar o meu morto? Ele diz, não vais não. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus está falando, você tem vida, rapaz. Igreja, você tem vida, você está vivendo avivamento. Igreja, você foi chamado para viver o sobrenatural. Você foi chamado para viver aquilo que um dia eu disse que você iria viver. Meu irmão, eu sou fruto de avivamento. Se hoje eu estou aqui, eu vou dizer para você uma coisa, eu sou fruto de avivamento. Não foi pelas condições humanas, mas foi pela palavra de Deus. Há uma palavra liberada sobre a tua vida. Há um liberar de Deus sobre a sua vida. Eu creio, meu irmão, na palavra profética. Eu acredito nos sonhos de Deus. Eu acredito quando alguém diz ao meu respeito aquilo que Deus quer fazer. Eu acredito. Eu não vivo em função de profecia, mas eu acredito na profecia que é liberada sobre a minha vida. Eu não vivo sobre aquilo que falam, mas eu acredito naquilo que Deus diz. Eu acredito porque eu sou prova viva de que Deus não para no meio do caminho. De que Deus é um Deus que age em meio à continuidade. Talvez a tua vida parou. Talvez por um momento você diz, acabou. Talvez você entrou hoje nessa igreja dizendo, ó, eu estou lá até para falar com o apóstolo, acabou, nem envolvi mais para a igreja, vou largar ministério. Talvez a tua história, pelas circunstâncias e situações, hoje era o dia do teu desistir, do teu finalizar. Mas eu estou dizendo, hoje é dia de continuidade. Continuidade, diga a pessoa que está ao teu lado, é dia de continuidade. Não há tempo, meu irmão, a perder. Não importa quantos anos você tem. Hoje na igreja, lá na igreja Vida Nova, nós estamos tendo um culto onde as crianças pregam, onde as crianças tocam, onde as crianças dançam, onde as crianças apresentam. Elas estão coordenando todo o culto lá. E é por isso até que eu falei para a pastora que a minha esposa não pode estar aqui, porque são elas que estão fazendo tudo. Meu irmão, é um culto onde as pessoas se reconciliam com Jesus. Pais entregam a sua vida a Jesus, porque vê os seus filhos tocando, vê os seus filhos adorando, vê os seus filhos dançando, pregando. Não importa, Deus não está interessado em quantos anos você tem. Deus está interessado até onde você está disposto a viver o sonho que Ele tem preparado para você. Deus é um Deus de continuidade. O avivamento, ele vem para restaurar. O avivamento, ele vem para levantar. E o avivamento vem para restituir. Avivamento produz. Avivamento é ato de produção de Deus em nós. Avivamento é algo de produção na minha e na tua vida, na minha e na tua história, na minha e na tua família, no meu e no teu ministério. Avivamento é viver o sobrenatural. Talvez você tenha desistido, mas não desista. Não desista. Não desista.
Não pare de sonhar. Eu gostaria que você ficasse de pé. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, não é? Da boca, ela sai palavras de vida e também de morte. Então põe a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, põe a tua vida em mim. Senhor Jesus, põe o teu avivamento dentro do meu coração, porque o teu avivamento vem para me restaurar. O teu avivamento vem para me levantar. O teu avivamento vem para me impulsionar. O Senhor, meu irmão, quer fazer de mim e de ti uma igreja que avance, uma igreja que vá adiante, vá adiante. Vá adiante. Deus quer fazer na minha e na sua vida com que aquilo que parecia que tinha se esgotado, que tinha se paralisado, venha dar continuidade, continuidade, continuidade. Talvez algumas pessoas nesse lugar entraram nesse lugar pensando: eu vou dar cabo da minha vida. Não, não dê cabo da tua vida não, porque Deus tem algo novo, Deus tem algo para continuar aquilo que Ele começou quando a sua mãe te gerou. Não defina a tua vida, mas vá adiante. Deus tem algo novo para você, para você. Temos vivido um tempo onde muitos cristãos têm tido o desejo de tirar sua própria vida. Deus não parou, Deus não parou. Saia do zimbro, saia do zimbro. Recebe hoje essa palavra como uma palavra de vida. É tempo de caminhar. Deus tem muito para fazer através da sua vida. Aleluia, 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 aleluia.